Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Confesso que por mais que a gente pregue em tantos lugares, pregar na nossa casa espiritual é sempre o lugar onde minha barriguinha mais fica gelada, né? Que é aqui que estão os nossos mestres, que às vezes na igreja dos outros a pessoa não tem coragem de falar. Mas se a gente erra aqui, irmão, puxão de orelha, na certeza. Lucas 23, verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, ele repreendia-o, dizendo: tu nem ainda tens a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você acredita que essa é a palavra de Jesus? Então você se assente aí. A crucificação era a pior das condenações na época de Cristo. A crucificação era reservada ao pior tipo de gente que poderia existir, aos ladrões, aos malfeitores que se destacavam. A estes estava reservado a crucificação. Outras mortes, outras maneiras de morrer existiam, mas esta era, além de muito violenta, aquela que trazia para aquele que passava por ela maior humilhação. Quando um homem condenado ele ia morrer crucificado, ele primeiro sofria o que chamamos de flagelo. O flagelo não poderia passar por lei de 40, então eles davam sempre 40 menos 1. E ele era executado com uma ferramenta chamada azorrague, que era um chicote de couro ou de cordas que tinha um peso na sua ponta. E em outras seções tinham ossos de carneiro e outras coisas, de maneira que a cada açoite do azorrague, que poderia ter algum números diferentes de cordas, aquele que sofria o flagelo tinha muitos cortes ao mesmo tempo. E se este homem fosse um homem como Jesus, que deveria receber 40 menos 1, dependendo do volume de cordas do azorrague, aquele homem ali, então, após o flagelo, tinha mais ou menos 1000 cortes ou mais pelo corpo. Esses cortes não eram concentrados apenas nas costas, pois o algoz ou o carrasco batia com vontade em um homem que deveria estar preso a um tronco no chão, que de quando em quando era virado de barriga para cima ou de barriga para baixo. Se o homem que batesse devagar e o seu superior entendesse que ele estava tendo pena, então aquele homem também era condenado à morte. Por isto passou o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, no final da sua caminhada aqui na terra, foi amarrado a um tronco no chão, foi preso a um tronco no chão, e de um lado e de outro se puseram homens que o açoitavam com tremenda violência. Eu não sei se quando você era criança você já brincou de marimba. Quem já brincou de marimba quando era criança? E a gente gostava de fazer a corda assoviar, porque era legal ver a corda assoviando. Pensem que quando Jesus foi flagelado, era isso que estava acontecendo. Um chicote assoviando de um lado e um chicote assoviando de outro. Ferido de um lado e ferido de outro. Seus braços, enfim, ao final do flagelo, estavam lacerados,
Grandes valas ele tinha por todo o corpo, talvez próximo ao rosto. Depois disso, o Senhor, que já estava há algum tempo sem dormir, cansado, com fome, esbofeteado, cuspido, rejeitado e abandonado pelos seus discípulos, teve colocado sobre os seus ombros uma grande madeira que servia ali então a sua cruz. Ele percorre todo o caminho da sua paixão até que, ao chegar no lugar, no monte chamado Caveira, as coisas se intensificam, pois ele não seria amarrado à sua cruz. Ele teria a sua mão perfurada um pouco abaixo do polegar por pregos de 12, alguns dizem 12, alguns dizem 15, eu fico na metade, 12,5 centímetros. Esses pregos transfixavam as mãos do condenado e eram rebatidos atrás da cruz para que não houvesse a menor oportunidade do condenado sair. Também um pé era colocado sobre o outro e ali um grande prego transfixava os pés para que o homem ficasse ali, agonizando. Então, o condenado, que nesse contexto também é o nosso Senhor Jesus, sufocava com o peso do corpo. De maneira que quando Jesus queria respirar um pouco, ele apoiava-se sobre suas feridas, puxava o ombro para cima, respirava e depois aliviava-se, tendo ali dificuldades. Foi por mim, foi por você. Ele não precisava ter passado por isso. Nele não tinha culpa alguma. Ali estava se cumprindo a palavra que diz que ele estava mais desfigurado do que qualquer um dos filhos dos homens. Quem olhava para Jesus ali, naquele momento, realmente não conseguiria associar aquela imagem de um homem lacerado, suado, cansado, esbofeteado, cuspido, sendo escarnecido, com um homem que arrastava imensas multidões. O que acontece é que ali, neste momento que Jesus está sendo crucificado, também com ele existem outros 2 homens sendo crucificados. Um daqueles homens começa a dizer: se tu és o Cristo, se você é tudo isso mesmo que você está dizendo, tira a gente daqui, rapaz. Aquele homem buscava alívio para o seu corpo. Aquele homem que era culpado, sim, culpado, estava pedindo para Jesus: olha, eu quero que você me prove que você é Deus. E se você conseguir me provar que você é Deus, se você conseguir me provar que você é Deus, tirando a gente daqui, talvez eu te siga. E o homem repetia e repetia isso muitas vezes. Jesus permanecia calado enquanto isso estava acontecendo. Até que o homem do outro lado, o outro homem condenado, começa a observar o que está acontecendo. Um homem praguejando, um homem falando, e Jesus ao meio mudo, calado e paciente, aguardando que a sua sentença fosse consumada e a sua hora chegasse. Eu não sei o que aquele homem pendurado viu em Jesus. Eu não consigo assim mensurar na minha mente, mas o que eu sei é que aquele homem, quando vê aquela cena, repreende o outro e diz: olha, a gente, em verdade, merece o que está acontecendo aqui. Nós estamos pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas esse homem aqui, eu repito, eu não sei porque ele disse, mas ele disse: esse homem é inocente. Ele não merecia estar passando por isso. Eu não sei porque esse homem está aqui. E ali, Jesus calado, e é o único pregador que eu vi fazer isso na Bíblia, calado, pregou com o seu comportamento para aquele homem, a ponto daquele homem se virar para Jesus. Um homem condenado, nos seus últimos momentos, vira para ele e diz: Senhor. E ali aqui já está a conversão dele. Ele já reconhece Jesus como Senhor. Senhor, lembre-se de mim. O que vai acontecer com o meu corpo aqui, Jesus, não importa. Eu sei que eu vou morrer. Eu não vou te pedir para tu me tirar daqui, porque eu sei que eu mereço o que eu estou passando. Mas, Senhor, quando tu chegar no teu reino, lá do outro lado, Senhor, que eu sei para onde tu está indo, lembre-se de mim, Senhor, que sou um homem miserável e pecador. Então, contra qualquer expectativa, Jesus se levanta, faz um esforço, obviamente, para olhar para o lado, para o homem que estava condenado à morte, indo para o inferno, certamente, cheio de pecados, e fala: olha,
Hoje mesmo. Hoje mesmo. Você vai estar comigo no paraíso. Este cenário se repete todos os dias no nosso tempo. Porque há quem olhe para o Cristo crucificado e peça para esse Cristo coisas. Há quem olhe para a dor e para o sofrimento do Cristo e repita: Senhor, se Tu és Deus mesmo, me ajuda. Se Tu és Deus mesmo, me socorre. Senhor, se Tu és Deus mesmo, me ajuda financeiramente. Senhor, olha, se Tu és Deus mesmo, se é verdade que Tu pode fazer alguma coisa por alguém, me tira da minha situação difícil. E nós observamos em verdade que essas pessoas continuam e tornam a continuar a sofrer, porque elas estão esperando de Jesus uma coisa que Ele não morreu para fazer. Mas em contrapartida, existem pessoas que compreendem a cruz, compreendem o mistério que está proposto na morte do Cristo e sabem que mais do que as coisas, Ele pode entregar a nós algo muito maior, que é a salvação. Estas pessoas se chamam cristãos e olham para esse Jesus e falam: Senhor, eu sei que aqui vai ser difícil mesmo, mas quando Tu voltar, Senhor, quando Tu entrar na Tua glória, lembre-se de mim, Senhor, e me leva contigo. Sabe, a alegria do verdadeiro cristão é esta: a certeza de que apesar das lutas, apesar das dores, apesar das aflições, apesar de por vezes estarmos chorando, cansados, padecendo, nós podemos olhar para o Cristo e clamar a Ele e dele ter a certeza que um dia nós vamos estar no céu. Não existe nada maior do que isto. Não existe nada mais importante do que isto. Se tu coloca a tua esperança no Cristo para obter dinheiro, tu vai ser alguém frustrado. Se tu coloca a tua esperança no Cristo para ter apenas coisas, tu vai ser alguém frustrado. Jesus não morreu na cruz para a gente andar de carro blindado. Jesus não morreu na cruz para nós morarmos em mansões. Jesus não morreu na cruz para andarmos com roupas caras e cobertas de joias. Jesus não morreu na cruz para a gente ter sapato de grife e relógio caro. Jesus não recebeu os açoites nas costas e o tapa no rosto para você poder dizer para o seu próximo que quem te viu passar na prova e não te ajudou, um dia olha você em grande bênção e vai se arrepender. Não, Jesus morreu na cruz para que homens miseráveis e condenados ao inferno, para pessoas que não merecem, para pessoas que a sociedade rejeita, para pessoas que estão carregando grandes fardos, para as pessoas que estão cansadas, levantem os olhos para a cruz e digam: Senhor, lembra de mim quando tu sentar no teu trono lá na tua casa, Senhor, no céu, eu quero ir para lá também. Esse é o contentamento perfeito dos nossos corações, porque o mundo vai pensando apenas em coisas e riquezas, mas ao passo disso está o verdadeiro cristão dizendo todos os dias: está difícil, mas um dia ele volta. Está difícil, mas um dia ele vai enrolar o céu sobre as nossas cabeças. Está difícil, é verdade, mas eu tenho uma esperança que ninguém me tira, que é de um dia morar no céu. Às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que a morte de Cristo nos garante algo que sozinho não poderíamos alcançar. Porque o que temos que poderíamos oferecer a Ele para que Ele nos desejasse? Olha para você agora, para a sua mente, para o seu coração, para as suas capacidades. O que você poderia entregar para Deus fora de Jesus para que você fosse salvo? Nada. Mas em um ato de misericórdia tremendo, em um ato sublime, incontável, incalculável de amor,
quando Deus chama, está imerso no homossexualismo. Tem gente que quando Deus chama, está imerso nas drogas. Tem gente que quando o amor de Deus o alcança, está imerso no tráfico. Tem gente que quando Deus chama, está imerso em prostituição. Tem gente que quando Deus chama, é pedófilo. E diferente do que a sociedade possa pensar, Deus não morreu por alecrins dourados, por pessoas perfeitas. Deus olha para o miserável, para aquele que ninguém quer, para aquele que a sociedade julga, para aquele que todo mundo passa por fora, para aquele que não tem valor nenhum, para aquele que tem as mãos sujas de sangue, para aquele que nem sabe o que está, como consegue mensurar esse amor e fala: te amo aí, do jeito que você está, e tem um plano na sua vida, se você me aceitar. E esta é a maravilha do verdadeiro evangelho, que Deus amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um outro ponto nesse ato de Cristo na cruz que me surpreende, que acalenta meu coração. Por vezes nós olhamos algumas pessoas falar sobre salvação e parece tudo muito difícil, parece muito impossível, porque não nessa igreja, mas algumas igrejas colocam Deus como algo inacessível, que pode ser acessado apenas com grandes ofertas, com grandes campanhas, com grandes maneiras. Mas não, um homem que estava perdido fala: Senhor, lembra-te de mim. Jesus fala o que para ele? Me dá uma oferta. Jesus fala o que para ele? Você tem que fazer uma campanha antes. É isso? Jesus fala o que para ele? Olha, você vai ter que passar um tempão aí agarrado no banco, porque eu sei que você está errado. É isso que Jesus fala? Salvação instantânea. Basta um passo na direção de Deus. Basta uma tomada de decisão. Basta olhar para o Cristo e falar: eu quero. E Jesus falou para ele: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. É aqui que eu me lembro do leproso que chega: Senhor, se tu quiser, Senhor, se tu quiser, Senhor, eu posso ficar limpo. Jesus, olha eu. Aleluia. Eu quero ser limpo. A salvação está a um passo de comprometimento de nós. Esta salvação que a Bíblia prega, a verdadeira salvação, não vem por causa de manobras humanas. Ela não se manifesta por estratégias carnais. Ela nos é entregue pela misericórdia do Cristo, que morreu na cruz por nós e todos os dias está falando: eu estou à porta, eu estou batendo, e se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou fazer ali morada. Sabe, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para os templos, quando nós olhamos para a porta da igreja para fora, nós vemos que as coisas estão caminhando para um colapso. Todos os lugares do mundo estão caminhando para um colapso. E há quem diga: meu Deus tem que fazer alguma coisa, Deus vai se manifestar. Mas, amados, está escrito que seria assim mesmo. E vós ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, e se levantar nação contra nação, e reino contra reino, e o pai vai se levantar contra o filho, e o filho vai se levantar contra o pai, e haverá isso, o amor de muitos esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. Mas depois disso tudo está escrito: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Você compreende que tudo que você precisa é de Jesus? Você entende que talvez a sua mente esteja turvada por tantas coisas, mas você só precisa da certeza de que você está com Ele para você ter paz? Porque ainda que a tua vida aqui seja uma vida de extremas dificuldades, eu te garanto que se você estiver com Jesus, quando você fechar os seus olhos para este mundo, antes que o teu corpo
Deus tem muitas riquezas para os seus filhos, mas este não tem que ser o motivo da nossa vinda aqui domingo após domingo. Nós temos que vir aqui e dizer: Senhor, obrigado. Porque eu era como um ladrão de cruz, Senhor. Eu também era pecador, Senhor. Eu era miserável, Senhor. E, Senhor, só Tu sabe as coisas que eu já fiz, eu já pensei, Senhor. Senhor, só Tu viu os lugares por onde eu andei, Senhor. Só Tu conhece o pecado da minha mão, Senhor. Senhor, eu já pensei em coisas tão terríveis, Senhor. Eu já falei coisas mais terríveis ainda, Senhor. Senhor, as minhas mãos estavam, Senhor, imundas, Senhor. Eu estava em um charco profundo, Senhor. Mas um dia, Senhor, um dia eu olhei para a Tua cruz e, como aquele ladrão, falei: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor nos olhou com um olhar de amor que nós não merecíamos, e nos lavou com o Seu sangue, e nos encheu com o Seu Espírito, e deixou vivo no nosso coração a certeza de que estamos indo morar no céu. Quando tu olhar para o Cristo, irmão, crucificado, quando essa visão se acender diante dos seus olhos e na sua mente, não pede carro novo, não pede outra coisa, não. Quando Jesus iluminar sua mente com essa visão da cruz, apenas agradeça. Agradeça porque o nosso tormento um dia vai ter fim. Agradece porque um dia, em breve, tu vai ter um novo nome, e tu vai ter novas roupas, novas vestes. Agradece porque lá tu não vai ter mais choro, nem dor, nem fome, nem cansaço. Agradece porque lá não vai ter mais boleto. Agradece porque lá não vai ter mais confusão política. Não! Nós estaremos diante do Senhor, e assim como Ele é, nós o veremos. Eu acho maravilhoso quando Jesus vira para o discípulo e fala assim: olha, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, isso é amor, isso é carinho, isso é cuidado. Tem gente que passa a vida inteira falando: eu não consigo um amor, eu não conheço um amigo de verdade, eu já fui tão aborrecido em relacionamentos, eu não conheço ninguém que preste. É porque tu não conhece Jesus. Porque Jesus é o amigo das horas incertas. Jesus, Ele está com a gente com dinheiro, com a gente sem dinheiro. Jesus está perto da gente. Quando a gente erra, Ele está lá para nos levantar. E quando acertamos, Ele está lá para se alegrar conosco. Quando estamos doentes, lá está a cura. E quando as coisas apertam, lá está a provisão também. E de maneira que o que nós precisamos de verdade é de Jesus. A vida é curta, tudo passa, sabe? A gente ouve falar de pessoas que foram grandes homens de Deus, que estavam aqui nesse púlpito apenas há 30 anos atrás, mas não estão mais aqui. E daqui a 30 anos para frente, quem ainda vai estar aqui? Daqui a 30 anos eu já sou ancião, já tenho 66 anos, já passei do 65. Daqui a 50 anos, com a graça de Deus, eu sou velhinho, andando por aqui, se Jesus não voltar, com alguém auxiliando. Daqui a 100 anos, que é um tempo mínimo na linha do tempo, 100 anos não é nada. Na história da humanidade, 100 anos não é nada. Nenhum de nós mais vai estar aqui. E se esses bancos sobreviverem, outras gerações virão. Mas a pergunta é: nossa alma vai estar onde? O que adiantou tanta preocupação com tantas outras coisas? O que adiantou perder a cabeça com tantas outras coisas? Nossa alma vai estar onde, irmão? Você está indo para onde, meu amigo, minha amiga? Para onde será não o destino do teu corpo? Porque um ladrão estava muito preocupado com o seu corpo. Um dos ladrões estava dizendo: está doendo, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Mas o outro estava preocupado com a sua alma, preocupado com a sua vida após a sua morte. Um estava preocupado
Esse dia eu estava até conversando com um amigo e ele disse: rapaz, eu escuto isso há tantos anos. Eu escuto esse negócio que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, mas rapaz, está até difícil de acreditar nisso. Eu acredito em outras coisas. Eu falei: amigo, veja bem, se você morrer em Cristo e tudo que você tiver ouvido falar estiver errado, ao menos do outro lado, você vai ter sido uma pessoa que vive em ordem nessa vida. Se tudo isso aqui fosse mentira, o que não é, você pelo menos seria alguém que teria amado a Deus, respeitado o seu próximo e feito bem a sua vida inteira. Agora, se tudo que você vive não tiver nada a ver com o que a gente fala, e você chegar do outro lado e for tudo verdade, como é que acontece? Você vai apostar a tua eternidade na tua opinião? Você vai apostar toda a sua eternidade no que você acha? Porque nós temos aqui um livro com mais de 6.000 anos de história de um povo, um evangelho com mais de 2.000 anos, e uma história de Assembleia de Deus muito longa também. Não é possível que está todo mundo errado, que os rabinos estão errados, que os daíns estão errados, que os grandes mestres estão errados, que os grandes pastores estão errados, que os grandes missionários, que as grandes comissões estão erradas, e você com 23 anos está certo. Então é necessário que a gente observe a vontade de Deus e busque, porque o tempo vai chegar. Daqui a pouco, talvez a gente não possa mais pregar. Daqui a pouco, talvez a gente não possa mais se reunir. Daqui a pouco, talvez proíbam a gente de falar de Jesus. Daqui a pouco, de repente, só tem você e Jesus lá na sua casa. E se o dia esse dia chegar, será que você consegue fazer um culto só você e Jesus? Ou será que Jesus é um estranho dentro do seu coração? Será que você consegue parar no cantinho e falar com Jesus, e ali conversar com Jesus, e ser cheio do poder de Deus? Ou será que não? Que nós possamos olhar para essa verdade hoje. Que nós possamos olhar para o Cristo crucificado e dizer para Ele: Jesus, eu te quero na minha vida, eu te quero no meu coração, eu te quero nas minhas escolhas, eu quero ir, Senhor, para onde o Senhor está indo. E quando, Senhor, tu voltar, lembra de mim também. Quem tem essa fé? Eu creio. Irmão, quem acredita que é de verdade, irmãos? Quem acredita que mais cedo ou mais tarde os mortos ressuscitam primeiro? Quem acredita que mais cedo ou mais tarde a gente não vai padecer mais nada, estaremos para sempre com Jesus? Que nós precisamos nos agarrar a esta verdade e a este desejo de estar com Jesus, porque Jesus, eu creio, está chamando a cada um de nós todos os dias. E um dia, irmão, quando a porta se fechar, e a gente sempre fala sobre isso, um dia essa porta vai se fechar. Quando a porta se fechar, irmão, vai ser terrível para quem ficar do lado de fora. Eu termino com uma ilustração que eu ouvi esses dias, que muito somou ao meu coração. Um certo jovem, era um homem mau, era um assassino, um homem violento, que de muitas maneiras transgrediu a lei. Então o jovem foi preso e marcaram então a sua sentença de morte. Só que por esse jovem ser alguém muito novo, as pessoas ali da cidade, de onde ele estava, foram até o prefeito da cidade e falaram: Senhor, ele é um rapaz novo, ele pode aprender de novo, ele pode ser corrigido, ele pode recomeçar. Então o prefeito da cidade escreveu uma carta de euforia para aquele jovem, uma carta que liberava ele de tudo. Não sei se é euforia ou não, se não for, me perdoe, por favor. Então aquela carta ali, aquele habeas corpus, foi colocado dentro de uma Bíblia.